tem um problema ainda maior, né, pessoal? Tem muita gente que começa a apresentar os sinais, aí os sintomas da doença e acaba recorrendo ao quê? Aquela farmacinha que a gente tem em casa, né? E a automedicação pode ser muito perigosa, né? Diante do grande número de casos de dengue em todo o nosso país. Tem aquelas receitas caseiras, né? Tem suco, alguns sucos que são feitos, receitas da avó, que são inofensivos, apesar de não terem comprovação sobre a eficácia. Já alguns medicamentos, como as aspirinas e também os anti-inflamatórios, podem agravar o quadro não só de dengue, como também de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. Quando o assunto é dengue, esta é a receita de Silvia para combater os sintomas. Suco de água de coco com inhame. A cabeleireira nunca contraiu a doença, mas já tratou quase toda a família com a ajuda da mistura caseira, que ela indica até para funcionários e clientes do salão de beleza. No inhame, ele limpa o fígado, é onde fica o maior problema. Então, quando começa a dar aquela coceira, diminui, a pessoa consegue ficar muito melhor. Pode ser feito com água, mas se colocar água de coco, ela ajuda um pouquinho mais, porque as pessoas ficam muito fracas nessa hora. Então, a gente sabe que a água de coco hidrata, dá mais resistência, por isso que é legal. As receitas caseiras não são contraindicadas pelos médicos, apesar de não terem comprovação científica sobre a eficiência. Já a automedicação, sim, pode ser perigosa. Entre os medicamentos contraindicados para a suspeita de dengue e de outras doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, como Zika vírus e febre chikungunya, são anti-inflamatórios e aspirinas. Você pode ter remédios que podem facilitar o sangramento, né? E a dengue é uma doença com o potencial de sangrar. Então você pode ter a somatória desses efeitos e complicar o quadro do indivíduo. E que dê preferência, num primeiro momento, se você tem dor ou febre, que você faça uso ou de paracetamol ou de dipirona, que são mais seguros para essa situação. Outra orientação é ficar de olho nos sintomas. Essas doenças podem ter sintomas muito parecidos, né? A dengue com febre, dores pelo corpo e vermelhidão é o mais frequente, é o que nós temos aqui todo ano, né? Por outro lado, tanto a zika quanto o chikungunya podem ter um quadro semelhante. Então, clinicamente, é difícil dizer se é uma coisa ou se é outra. É importante que se vá ao médico para se tentar distinguir, né, o que pode ser, para tentar medicar da melhor maneira possível. Cuidados que esta vendedora faz questão de ter com a família, já que ela sentiu na pele o que é contrair a dengue. É muito ruim mesmo. Nossa, a dor no corpo é horrível. Nossa, você não sabe o que você pede para Deus, porque ali só Deus mesmo para ter misericórdia. E eu fico pensando assim, que a gente que é grande já sente os efeitos dessa forma, imagina um bebê. Então, a gente não tem como ter certeza do que realmente tem. Aí o primeiro procedimento é o médico.